Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo, o partir do pão, era a ceia do Senhor? Isso mesmo, porque tem muitos evangélicos, muitos religiosos que confundem. Eles falam, não, mas Pedro, Paulo, eles faziam o partir do pão, aquilo ali era a Santa Ceia, era uma referência à Santa Ceia. Não. O partir do pão foi um costume praticado devido ao fato ter ocorrido quando Jesus estava no caminho a Emaús, quando ele encontrou duas pessoas. E devido a ele ter praticado aquele partir do pão, os outros discípulos, daí para frente, depois que ele foi assunto ao céu, depois que ele voltou para o reino espiritual e o seu corpo desapareceu, ninguém sabe como, corpo carnal. Então ali ficou aquele costume entre eles. O que nós devemos entender? Gente, não tinha shopping, não tinha cinema, não tinha atrações. Imagine, feche os seus olhos, procure se transladar para aqueles dias. O que tinha para aquelas pessoas praticarem? Que tipo de diversão? Que tipo de coisas, algo assim, fora do corpo carnal para a pessoa ficar entretida? Tinham livros, livrarias, televisões, rádios, não tinha nada disso, era a igreja primitiva. Não tinha diversão, não tinha nada. Então, o costume que um via ali, a coisa que alguém via alguém fazendo, aquilo virava um costume. Virava algo do dia a dia. Então os discípulos, eles andavam com Jesus, eles ouviam Jesus falar. Jesus falou quando viria, que viria naquela geração. Jesus falou que o juiz já estava às portas. Jesus falou, então tudo isso os discípulos ficavam esperando a volta dele. O partir do pão, ele fez o partir do pão, depois desse partir do pão foi mais para frente. Aí muitas pessoas usam os escritos do livro de Atos. Mas Atos não foi livro de revelação. O livro de Atos dos Apóstolos não é livro de revelação. A partir do livro de Romanos, Paulo sim, ali está descrito fatos recebidos por revelação do Cristo ressuscitado, não mais de Jesus de Nazaré. Ele mesmo falou, se nós conhecemos Jesus de Nazaré em carne, hoje não conhecemos mais. Era o Cristo ressuscitado. O assunto pertinente naqueles dias era a volta dele, era o juízo, era o dia do Senhor. Por isso que eles falavam, o dia do Senhor já está próximo. Paulo falou, você casado, nem o considere mais como casado, porque o dia vem e já está próximo. Olha, então, era isso que era o assunto deles. Então eles pegou essa obra feita por Jesus de Nazaré e pôs em prática. Mas não era a Santa Ceia. A Santa Ceia só ocorreu uma vez na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, só ocorreu uma vez na Bíblia. Santo Jantar. Porque foi conduzido por um santo, foi conduzido por um Deus, foi conduzido por Yeshua, quando ele estava na mesa com 12 discípulos. Foi a única vez que ocorreu o Santo Jantar, porque ceiar é jantar, onde ali o que tinha de alimento naquela mesa era pão ázimos, ervas amargas e cordeiro. Isso foi a Santa Ceia, se assim você quer. Não existe mais. O que tem na religião não tem nada a ver de santo. O que tem na religião é profano. O que tem na religião é obra morta. O que fazem todo primeiro e segundo domingo do mês. O partir do pão era a ceia do Senhor? É o tema deste vídeo. Então vamos a algumas leituras. No livro histórico de Lucas, capítulo 24, versículo do 28 ao 35, eu peguei só uma parte para ler, não vou ler todo, porque era Jesus no caminho de Emaús. Mas do 28 em diante já está bom. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, ele que é Jesus. Versículo 29. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim, e entrou para ficar com eles, Jesus. 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Olha de onde começou o partir do pão. Um costume que ele, o ressuscitado, aqui estava já ressuscitado, com 2 irmãos, dentro da casa desses 2 irmãos, ele fez esta situação. Ele partiu o pão e deu a eles.
o pão representando o corpo dele. Isso naqueles dias. A coisa foi muito mais adiante, não ficou parado ali. E aqui não tem vinho ou suco de uva. Não. A cerimônia aqui foi o partir do pão. Pegou o pão ali, quebrou e deu. Tó. Ele estava dando uma representação, uma figura do seu corpo, do sacrifício do seu corpo. Tó, um pedacinho para você, Joaquim, tó para você, João, Pedro, Tiago, o nome que quiser. Para os dois ali. E eles ali celebraram aquela cerimônia simples, sem nada majestoso, como a religião faz. E não tinha vinho. Foi apenas um feito dele ali. 31. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Veja esse versículo 31. Então um simples pedaço de pão fez com que os olhos daqueles dois se abrissem e enxergassem quem era aquele que era Jesus. Agora você imagine nós, os que dão valor aos escritos, os que acreditam nos escritos, quando lê Apocalipse 21, 2 e 3, que fala que a nova Jerusalém foi estabelecida e que o tabernáculo espiritual de Deus está em nosso espírito e o próprio Deus está nele. Olha, veja a diferença exponencial do nosso privilégio, do privilégio dos que nasceram depois do juízo, depois da parousia do ano 70. Olha que coisa forte. Aqui um simples pedaço de pão lhes fez abrir o entendimento. Imagine então nós que temos Deus em nosso espírito. Tem cabimento eu ficar aqui na frente dessa câmera, desse computador, pregando Jesus de Nazaré para você, pregando lei de Moisés para você, pregando beber suco e comer pão, batismo em água, dízimo, oferta, coisa tudo do passado, tudo antes da cruz. Por que a religião não tem a mesma visão que nós, que acreditamos na escatologia consumada, para que nós que acreditamos no evangelho eterno? Olha que coisa extraordinária. Então quem abre o nosso entendimento não é um pedaço de pão, não é uma teologia, não é um ensino de um homem, não. O que abriu o nosso entendimento foi ele próprio, porque nós demos crédito a isso, porque nós confessamos isso, porque nós anunciamos isso. Então ele tem prazer em dar um entendimento a cada um que confessa ele, que mora em seu espírito. Faça isso se você quiser conhecer Deus. Se você quiser conhecer o Pai, o seu Criador, o Criador do seu espírito, faça isso. Confesse ele em você. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus por um pedaço de pão. E a religião não chegou ainda nesse pedaço de pão. A religião está em cerimoniais de obras mortas. A religião está nas trevas. Por isso que nem um simples pedaço de pão, eles comem pão todo domingo, primeiro domingo, segundo domingo, e mesmo assim o entendimento deles não se abre. Porque eles estão nas trevas. Versículo 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as Escrituras? 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. 35. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Não tem nada a ver de ceia do Senhor. Não tem nada a ver de santa ceia. No partir do pão. Costume judaico. Um costume daqueles discípulos ali. Em Atos 2, 42, está assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, não do Cristo ressuscitado, não da revelação ainda, porque o livro de Atos não tem revelação. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de quem andou com Jesus de Nazaré, nos que pregavam o evangelho da circuncisão, nos que pregavam o evangelho para os judeus, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cadê o suco de uva ou vinho nessas situações até agora? Não tem. Atos 27, 35. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer.
não tem vinho, não tem suco de uva, não tem nada. Era a doutrina deles, era o costume dos apóstolos, que era o partir do pão. Então ali na mesa podia ter água, suco de uva, vinho, não sei o que tinha lá. Mas não foi descrito em nenhum desses que eu li para você. Nem Lucas 28, versículo 35, não tinha vinho. No Atos 2, 42, não tinha suco. E Atos 27, 35, não tinha. E isso era um costume, como disse aqui em Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não na doutrina, não na sã doutrina. Eles aqui não tinham alcançado a sã doutrina. A sã doutrina quem pregou foi Paulo. O evangelho da graça foi Paulo. A doutrina dos costumes deles. Não tinha suco de uva aqui. O livro de Atos não tem revelação da sã doutrina. Aí, eu separei aqui, aí a pessoa usa esse escrito para dizer, tá vendo? Paulo disse. 1 Coríntios 10, 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Então, tá vendo? 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, Cristo ressuscitado. Paulo estava falando algo espiritual, mas aí o religioso pega esse versículo 16 e fala, não, tá vendo? Paulo falou que tinha um cálice da bênção, sim. A comunhão era no corpo de Cristo, porque está escrito, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo falava. Mas isso daqui ficou ali nesse tempo ou isso daqui, o entendimento a respeito disso foi para frente? Então, entende-se aqui que Paulo, ele tinha um cálice da bênção que abençoamos. Comunhão com o sangue de Cristo, certo? Tá aqui. Tem aqui também o pão que é o corpo de Cristo. Então, ele estava, o religioso usa isso para falar da cerimônia que eles participam da tal da Santa Ceia. Correto? Sim. Mas Paulo também disse em 1 Coríntios 11, 26, veja, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Então vamos dizer que Paulo, eu li no livro de Atos que tinha o partir do pão, não tinha vinho, não tinha nada. Mas vamos dizer que Paulo que recebeu a revelação do Cristo ressuscitado, que recebeu a revelação da sã doutrina, estivesse equivocado em 1 Coríntios 10, 16, 17, e falou ali que o cálice que tinha um cálice que eles bebiam, que era o sangue dele, e o pão que era o corpo dele. Aí a religião se usa disso. Mas também ele disse aqui que todas as vezes que comerem do pão e beber do suco ou do vinho, anuncia a morte dele até que venha. Aí a religião comemora todo primeiro domingo e todo segundo. Então, a religião, quando faz isso, ela está demonstrando a incredulidade dela nos escritos bíblicos. É claro, porque se eles estão fazendo isso, é porque Cristo ainda não veio. Jesus ainda não veio. E isso, Lutero não explicou, Constantino não explicou, Jacobus Armínios não explicou, João Calvino não explicou, o bispo do dedinho não explicou, o reverendo do chapelão, o reverendo Cuscuz não cuidou, o apóstolo do chapelão, o mala cheia, ninguém ainda, porque são incrédulos. Eles ficam, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. E isso a crentalhada pega e acredita. E fala, não, tá vendo, Paulo falou, então nós estamos aqui participando todo primeiro domingo, nós estamos anunciando da morte dele sim. Até que ele venha, nós vamos participar disso sim, pelo resto da vida. E faz o que com isso aqui? Cristo voltou para os discípulos na ressurreição. E depois voltou como juiz para os israelitas. Jesus disse assim, Mateus 24, 34. Em verdade, eu lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Tudo o quê? Claro, se você lê antes, e depois você vai ver que ele falava da destruição de Jerusalém. Das mulheres, das mães comerem os filhos recém-nascidos. Que no aperto que os seus inimigos causassem em Jerusalém, seria devastação, seria o final. Assim está em Lucas capítulo 21, do versículo 20 em diante. Então, quando se fala que vai beber o suco e comer o pão, porque até que Jesus venha, então a religião é a mais incrédula que existe.
Um religioso ele é mais incrédulo do que um não religioso, que não anuncia nada, que só fala que a fé dele é em Deus. Que conversa é essa? Que contradição é essa? Que falta de conhecimento? Que meninice é essa? Porque Jesus disse isso, eu vou te mostrar em Lucas 21, 20. Jesus disse assim, ó, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, vocês quem? Ele estava falando para os discípulos. Quando viste Jerusalém cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Dá um Google aí. No ano 70, no ano 69, no mês de julho de 69, Jerusalém foi cercada, foi sitiada pelo exército romano. Foram mortos cerca de 1 milhão de pessoas, levado 1 milhão de judeus cativos, e 1 milhão passou pelo fogo, pelo juízo, pela tribulação, pela aflição dentro de Jerusalém, no ano 70. E aí? Então eu tenho que seguir você? Eu não. Eu não como pão e bebo suco, porque o meu Senhor está em mim. O meu Senhor já voltou. Para que eu vou ficar anunciando a morte de quem não morre mais? Então eu creio que Paulo, quando disse em 1 Coríntios 10, foi algo espiritual. Paulo não estava falando que para ninguém pegar suco, como está escrito aqui, ó, 1 Coríntios 10, 16, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Eu acho que Paulo, eu acredito que ele estava falando isso aqui, uma situação espiritual. Ou então, Paulo estava falando sobre... Ele não acreditava que Jesus tinha voltado ainda, não tinha ressuscitado ainda. Ou então mesmo Paulo aqui estava se dirigindo dessa forma que ele falou em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Mas como que Paulo ia anunciar a morte dele? Como que Paulo ia anunciar a morte se Paulo falou assim no livro de Romanos? Romanos 6, 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Como que Paulo iria falar em 1 Coríntios 11, 26, que toda vez que comer o pão e beber o suco está anunciando a morte até que ele venha? Mas como que Romano ele falou aqui que Cristo ressuscitou e não morre mais? Eu prefiro acreditar nisso aqui. Eu prefiro acreditar que esse versículo aqui não foi Paulo que escreveu. Isso aqui foi colocado pelos pais da igreja, pelos copistas, da mesma forma que eu creio que esses dois versículos aqui, isso aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V, foi copiado de Lucas 22 e colocado aqui. Porque, o versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Paulo recebeu a revelação do Cristo ressuscitado na estrada de Emaús. Nada, ele não esteve na mesa com os discípulos comendo a ceia, a Páscoa judaica. Então isso daqui, se você ver esse versículo, identicamente está lá em Lucas 22. Então o partir do pão, voltando ao partir do pão, o partir do pão era a ceia do Senhor? Não, era um costume judaico, era um costume que Jesus, quando estava na estrada de Emaús com os dois, praticou. Assim está bem claro. E quando se usa esse 1 Coríntios 10, 16, 17, isso daqui pode ser a comunhão espiritual que ele estava falando. E aqui 11, 26, porque todas as vezes que comerem, vocês estão anunciando a alguém. Esse versículo aqui é tendencioso para dizer, para ter essa cerimônia dentro dessas chamadas igrejas, porque eles não acreditam que Jesus já voltou. Eles ficam falando que Jesus ainda vai voltar. Isso aqui é um versículo tendencioso para manter as pessoas presas na religião. Porque Jesus disse que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Jesus também deu pistas quando falou, quando visse Jerusalém sitiada, cercada, saibam que está próxima de sua devastação. E ele falou que a volta dele seria de forma de relâmpagos, trovões, granizo, como está escrito em Lucas 17, 24. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Então a vinda dele foi exatamente dessa forma, descrita por Flávio Joséfo, no ano 70 DC. Houve relâmpagos, trovões, terremotos, granizo, pedras imensas. Houve coisas ali que nunca tinha acontecido antes na face da terra, foi falado. E ele voltou. Então Jesus voltou, acabou. Não tem mais.
Por que não precisa mais partir pão? Por que não precisa mais comer suco, beber suco, comer pão para ter comunhão com Deus? Por que não precisa visitar ou frequentar templos religiosos chamados de igreja? Por que não precisa fazer mais isso? Você que é incrédulo, você frequenta, porque você é incrédulo. Você que é um pregador que prega pão e suco, é porque você é um incrédulo, você não acredita. É porque a revelação do Cristo ressuscitado, a revelação do próprio Deus ainda não chegou a você. Mas para aqueles que acreditam nos escritos bíblicos, então ele vive isso daqui. A verdadeira comunhão com Deus já ocorreu. Você sabe quando ocorreu? A verdadeira comunhão com Deus, que é o Senhor, que é o Espírito, sabe quando ocorreu isso? Não é por partir pão, não é para beber suco, nada. Leia comigo Apocalipse capítulo 21, versículo 2, 3, 5, 6. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Por que a nova? Porque a velha tinha sido destruída. Aqui nós estamos no capítulo 21 do livro escatológico, o livro da revelação do Apocalipse, versículo 3. Aqui é a comunhão, a verdadeira comunhão. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Se eu preciso de comer um pedaço de pão e beber um cálice de suco para falar que é a santa ceia do Senhor, que é a comunhão, então eu estou desmerecendo esse versículo aqui, eu estou falando que esse escrito aqui é mentiroso. Eu estou dizendo que isso daqui é algo para o futuro. Isso aqui já aconteceu há quase 2000 anos. Mas quando eu falo, quando eu anuncio que você precisa frequentar um templo religioso e participar de uma cerimônia de partir pão, beber suco, santa ceia, eu estou dizendo que esse versículo aqui ainda não se cumpriu, que isso aqui é algo para o futuro. Mas João, na ilha de Patmos, durante o juízo, durante o dia do Senhor, ele disse assim no versículo 5 e 6, e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse no versículo 6, disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Disse-me ainda: tudo está feito. Então, se você frequenta uma religião, um templo, e você acredita que o partir do pão era a tal da Santa Ceia, que a religião declara por aí, então você é um incrédulo, você é um futurista, você não tem revelação alguma dos escritos bíblicos. Você está sendo ludibriado, você está sendo enganado, você está sendo hipnotizado pelos doutores da teologia, pelas doutrinas dos homens, pelos homens maus e carnais. Sinto muito de dizer, e não tem nada a ver vou repetir o tema, o partir do pão era a ceia do Senhor? Não tem nada a ver, era um costume, foi um costume instituído por Yeshua, por Jesus, quando ele estava no caminho ali de Emaús, e ele, num modo simbólico, num modo figurativo, ele pegou o pão e deu um pedacinho para outro. Toma, estou te mostrando, abrindo seus olhos para o Cristo ressuscitado, para a graça do Deus vivo, não mais de Jesus de Nazaré, não mais das leis de Moisés. Toma um pedacinho para você também, para você saber que este representa o corpo do Cristo ressuscitado. E não mais. E nós que acreditamos, e quando você acreditar, quando você entender a escatologia consumada, então você também não frequentará mais nada disso, não praticará nenhum cerimonial, nenhuma obra morta, porque isso aí não resolve nada. Assim seja. Então eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido útil e peço a contribuição para este canal. Apenas você dando um joinha aí, apertando o dedinho positivo, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no canal. Até a próxima, se assim o eterno Criador permitir. Tchau, tchau.